Olá, turma, tudo bem? Eu preparei essa aula rapidinho sobre figuras de linguagem, que é o tema das aulas desta semana, tá? Vou compartilhar aqui com vocês alguns slides, eu vou comentando. Todo esse conteúdo, ele vai também ser trabalhado nas nossas atividades no Google Forms, inclusive na que eu vou passar daqui a pouquinho para vocês. Então, vamos lá. O que são essas figuras de linguagem? E para que elas servem, né? Quando é que eu uso, o que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, mas nem se deram conta. Vamos lá, compartilhar aqui com vocês. Acho que já estou compartilhando. As figuras de linguagem são recursos linguísticos que possibilitam maior expressividade. Então, sempre quando eu quero ser mais expressivo, eu utilizo figuras, mesmo sem às vezes nem me dar conta que eu estou utilizando essas figuras de linguagem. Tirando as palavras do uso comum e multiplicando seu sentido através da conotação. Ou seja, é usar as palavras em sentido criativo e diferente do que a gente costuma utilizar. Por que a gente está falando desse tema, né? Na crônica, que é o gênero que nós estamos trabalhando, é muito comum a gente encontrar diversas figuras de linguagem. E esse é um recurso que vocês também podem utilizar para deixar o texto de vocês mais interessante, mais atrativo, mais expressivo, certo? E aí, inclusive, depois da aula, quem quiser acrescentar, eu vou mudar meu texto, vou acrescentar alguma figura, fica à vontade. As principais, né, são muitas, muitas, mas algumas delas são a antíntese, a prosopopeia, a ironia, o eufemismo, a metáfora, a comparação, a catacrese, hipérbole, onomatopeia e metonímia. Jarisa, nomes horrorosos, né? Mas o principal não é você decorar necessariamente os nomes, até porque na atividade vai ter uma tabelinha com o nome, o sentido e o exemplo. Mas é vocês entenderem o que é que elas são e como elas aparecem nos textos, tá certo? E não é só em texto literário, não. No dia a dia mesmo a gente utiliza essas figuras de linguagem. A primeira delas, eu vou falar para vocês, é a antítese. Antítese dá aquela ideia de antagonista, de diferente, né? Então, é quando se usa na mesma expressão, no mesmo texto, no mesmo parágrafo, enfim, no mesmo verso, palavras ou imagens que traduzem sentidos contrários. Então, quando eu trago numa frase, numa música, numa imagem, essas ideias opostas juntas, eu tenho uma antíntese, certo? Vejam, por exemplo, que aqui nessa imagem eu tenho de um lado a vida, eu tenho água, eu tenho uma árvore florescida, bem verde, e do outro eu tenho um deserto e eu tenho uma árvore seca. Então, quando eu junto dois elementos opostos numa mesma imagem, numa mesma frase. Na capa dessa revista, veja, por exemplo, tem vida após a morte. Por que é que eu tenho uma antítese? Porque eu estou juntando aqui duas palavras de sentido completamente opostos, vida e morte. Aqui, vocês estão vendo, né? Como é que o gelo pega fogo? E tem essa placa, silêncio nas palavras. Como é que as palavras podem ser silêncio? Se silêncio é o oposto disso. Ah, Jarisa, não entendi. Tem mais exemplos? Tem vários. Quando eu digo, tem um poema que é bem conhecido, né, que diz: o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Como é que a ferida dói e eu não sinto? É um contentamento descontente. Como é que é isso? Então, às vezes, por que é, Jarisa, que a gente usa, às vezes, essa antítese? Por que é que eu uso palavras, expressões de sentidos opostos juntas? Nesse caso do poema que eu acabei de recitar para vocês, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é para dar a ideia de que o amor é isso, o amor é essa luta entre ideias opostas, entre sentimentos opostos.
Então, ele sempre tem um sentido, quer dar, assim, uma expressividade maior. Né? Olha aqui, uma capa dessa, vida após a morte, choca. Como é que pode ter vida após a morte? Gera uma curiosidade. Então, sempre, quando, tem músicas, tinha uma música que dizia como o sol e a lua, então, são elementos que um é do dia, outro é da noite. Então, quando eu trago esses elementos juntos numa canção, numa imagem, num texto, eu tenho um antídoto. A próxima é a prosopopeia ou personificação. É a mesma coisa. Personificação, tornar pessoa. O que é isso? Quando atribuímos características humanas a coisas, a seres não humanos, inanimados, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem esses personagens, né? No sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o Visconde de Sabugosa, que é um sabugo de milho, mas que é um personagem, ele tem sentimentos, tem ações, como se ele fosse um humano. E tem a Emília, que é uma boneca de pano, mas é uma personagem que fala, né, que se expressa, que tem sentimentos. Aqui é uma imagem de Alice no País das Maravilhas. A Alice, tudo bem, é uma humana, mas no filme, para quem já assistiu, vários seres inanimados ganham vida, como o coelho, como o gato, como a chaleira. Pronto, na Bela e a Fera, que, né, que é a chaleira, a xícara ganham vida. Então, a personificação é quando seres inanimados, que não têm vida, naturalmente, se tornam personagens. Aqui, ó, o Dolly, né? Quem nunca, quem nunca viu a propaganda do Dolly, que é um refrigerante que fala, né? Que até se oferece, dê um Dolly para sua mãe no Dia das Mães. A gente também vê muito a personificação em letras de música, né? Quando diz. Tinha uma música da Joelma que dizia assim: a lua me traiu. Como é que uma lua vai trair alguém? A lua é uma pessoa para atrair, então quando eu digo a lua me traiu, é uma personificação, certo? Eu lembrei só desse A Lua Me Traiu, que é antigo, nem sei se vocês conhecem, mas nas músicas as pessoas usam muito como se o vento falasse, né? Como se o mar tivesse pena das pessoas. Então, sempre quando algum elemento tem um sentimento, tem uma característica que é humana, eu tenho uma prosopopeia. Um terceiro é a ironia. Isso daqui a gente usa muito, a gente até já falou do quanto ela está presente nas crônicas, né? E a gente usa muito no nosso dia a dia, que é quando queremos dizer algo, mas falamos o contrário do que queríamos dizer, para gerar um sentido de comédia, de zombaria, de sarcasmo, certo? E tem sarcasmo. Então, sempre quando eu quero ser sarcástico, quando eu quero criticar, quando eu quero zombar, eu uso a ironia. Aí a gente tem esse exemplo, né? Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Chegou cedão para a reunião de amanhã. E lá vem o Prêmio Nobel da Pontualidade. Como a gente está falando de ironia, né? Provavelmente a pessoa chegou tarde, e aí olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Ou seja, a pessoa está muito atrasada, mas diz isso para quê? Para debochar. Às vezes, até quando a gente tinha aula, né? Presencial, e que a pessoa chegava atrasada, eita, chegou cedo para a última aula, chegou cedo para o intervalo, então estou usando uma ironia. E eu posso usar essa ironia para ser sarcástico, né? Como nesse caso aí, ó. Chegou cedão para a reunião de amanhã. Então, sempre quando eu uso, não é só usar uma palavra com sentido contrário. Por que é que eu uso essas palavras com sentido contrário do que elas realmente expressam? Justamente para criticar, para debochar, para zombar, certo? Causar humor. Uma outra figura que nós temos é o eufemismo, que é uma forma de suavizar a expressão para evitar que a mensagem fique impactante. Então, sempre quando eu quero suavizar, eu quero, né, não deixar o negócio tão pesado, eu uso o eufemismo. Às vezes a pessoa usa, aqui diz, né, mamãe foi para a roça, mas papai não foi trabalhar. Pela imagem aqui, o que é que a gente pode pensar? O que é que dá para a gente inferir?
que é uma crítica à violência, né, infantil, à pedofilia, porque é tanto que diz, né, pedofilia é crime, em casa é um horror. Mamãe foi para a roça, papai não foi trabalhar, ou seja, para não dizer que o pai violentou a criança, fez mal a essa criança, usou aí uma canção para não chocar tanto, né? Às vezes o pessoal fala, tem um tamanho plus size, para não dizer o extra grande, porque às vezes o extra grande alguém pode se magoar, então vou dizer plus size, né? Mas a gente usa muito o eufemismo, ai, fulano partiu dessa para melhor. O que é o partir dessa para melhor? Morreu. Às vezes a gente vê em séries, em filmes, né? O médico, quando um paciente morreu, ele não diz, fulano morreu, né? Diz, não resistiu, porque impacta menos dizer que não resistiu do que dizer que morreu. Então, o eufemismo é sempre quando eu tento suavizar, quando eu dou uma melhorada na frase, né? Eu não quero chocar mesmo. Às vezes acontece assim, né? Você tá bonitinho, né? Tá bonitinho, você não quer dizer, ou então, pronto, uma amiga sua, amigo seu, usa uma roupa assim, bem escandalosa, bem esquisita, faz uma combinação nada a ver. Aí ele pergunta, e aí? Tô legal? Aí você não vai dizer, né? Tá ridículo, podre. Alguns dizem, mas às vezes quando você não quer magoar o amiguinho, aí você fala, olha, gostei muito não. Então eu tô usando um eufemismo. Outra figura que nós temos é a comparação e a metáfora. Essa é muito utilizada, muito mesmo. As duas figuras trabalham com analogia. Analogia é comparação, é quando eu tento comparar uma coisa com outra. A diferença é que a comparação, eu faço essa analogia diretamente e na metáfora de uma forma indireta. Pronto, aqui nessa frase, né, de caminhão. Pobre é igual barbante. Quando não está esticado, está no rolo. Então, ele está comparando o pobre com o barbante. E ele faz isso diretamente, quando ele usa a palavra é igual. Então, quando eu uso a palavra é igual, é parecido, é como, eu estou usando uma comparação. Ele chorou como uma criança. Eu estou comparando o choro de um adulto com o choro de uma criança. Eu usei o como, então eu tenho uma comparação, certo? Quando eu não uso esse como, quando é mais indireto, eu uso uma metáfora. Vejam aí essa revista, aqui, a capa dessa revista. Animais no volante. Casos como o do jogador Edmundo mostram o que a justiça pode fazer contra a barbárie no trânsito. O animais aqui é um animal de fato? É um cachorro, um gato? Não, né? Ele quis dizer que os animais, as pessoas que estão dirigindo, dirigem como animais, ou seja, sem racionalidade, sem pensar, de forma irresponsável. Então, ele comparou o ser humano com as pessoas que dirigem mal, né, de forma bárbara, com animais, só que ele não usou. As pessoas dirigem como animais, aqui está mais indireto. Então, nesse caso, eu tenho uma metáfora. Sempre quando eu comparo, gente, mas você, Jair, e quando é meio complicado. A comparação é uma metáfora? É, só que a comparação é uma metáfora direta, certo? Mas sempre quando eu estou comparando uma situação, uma pessoa com alguma coisa, fazendo uma analogia, né? Eu estou fazendo uma metáfora. Eu só estou lembrando que eu sou antiga, né? A música que eu lembrei é Luan Santana, né? Falar, você é meteoro da paixão. Ele está comparando a pessoa com o meteoro da paixão. Então, é uma metáfora. Ela não é um meteoro de fato, né? A gente usa muito nas músicas, principalmente nas apaixonadas, só o que tem são as metáforas, né? Dizendo que você é como o sol. Você tem uma que tinha assim, você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida. A escada da subida, a pessoa está comparando o amor que ele sente
como a escada da subida. Enfim, é uma metáfora, certo? A catacrese eu não vou falar para vocês, não. Não nos interessa, mas a hipérbole é quando eu tenho um exagero, quando eu quero exagerar para dar ênfase naquilo que eu quero expressar, né? Eu trouxe aqui essa primeira imagem. O que é que a gente usa muito quando a gente está... eu tô com água na boca, tô salivando. Você não tá com a água dessa, não. Você tá exagerando para dizer que tá com muita vontade de comer alguma coisa. Outro exemplo que vocês adoram dizer, principalmente quando a gente estava na escola, eu tô morrendo de fome. Você não está morrendo. Você não vai falecer por conta da fome nesse caso aí. Você tá com muita fome, mas aí para dar aquele exagero, eu tô morrendo de fome. Ou então, eu tô morrendo de saudade. Ninguém tá morrendo, né? Então, quando a gente usa esse exagero, né, para dar uma intensidade naquilo que a gente está dizendo, nós usamos uma hipérbole, né? Tem essa novelinha aqui que passa no SBT, Meu Coração é Teu. Ô, mentira, como é que ela vai dar o coração? Meu coração é todo teu, tipo, não tem mais ninguém, é só teu. É um exagero, né? Eu tenho o melhor pai do mundo, a gente adora a melhor mãe do mundo, a melhor avó do mundo. Então, sempre quando eu tenho esses exageros, eu tenho hipérboles, que é bem tranquila. A onomatopeia, a gente usa muito em tirinhas, quadrinhos, charges, que são palavras que reproduzem sons. Mas quem participou da última aula da OLP, a gente leu uma crônica que começava assim, bang, bang, bang. E esse bang, bang, bang era para reproduzir, até a gente discutiu isso, para reproduzir o som dos tiros. Então, Jaris, eu posso usar isso numa crônica? Pode. Né? Às vezes a gente fala, a chuva caiu, plim, plim, para dar uma expressividade maior, para a pessoa se sentir ali vendo a chuva. Eu posso usar as onomatopeias nas redações, tá certo? Então, vejam aí, ó, no Batman e o Robin, né? Pou, bam, só, né? Para representar os sons dos tabefes. Ding-dong, como se fosse uma campainha. Splish, splash, som da chuva caindo. Então, sempre quando eu usar, representar alguma palavra para representar um som, estou usando onomatopeia, tá? E por último, a metonímia. É uma troca de palavras para dizer o produto. Se diz a marca. Para falar da obra, fala-se do autor. Para chamar uma pessoa, chama por uma característica. Famoso apelido. Por exemplo, quando você diz assim, ó, meu filho vai comprar Omo. Nem sempre você vai comprar o sabão da marca Omo. Você vai comprar o Ala, você vai comprar o Invicto, vai comprar o... Quais são os outros? Né? Brilhante. Mas você fala, minha mãe pelo menos dizia, vai comprar Omo. Não falava sabão em pó. Então, quando eu uso o nome de uma marca para representar um produto, eu estou usando a metonímia, tá bom? Gillette. Gillette é a marca do barbeador, né? Às vezes você nem compra da Gillette, você compra da Bic, você compra de outros, mas você diz, não, vai comprar ali um Gillette. Aí eu uso uma marca que é popular para representar um produto. Então, isso aí é a metonímia. O Bombril, que tem aí, né? Vai comprar Bombril. Bombril, na verdade, é uma esponja de aço. Tem várias marcas de esponja de aço. Tem Bombril, tem a Solan. Às vezes você vai comprar a Solan, mas você diz, não, vou comprar Bombril. Ninho. Ninho também é uma marca que se refere a quê? Ao leite em pó. E a gente nem, na maioria das vezes, ninguém nem compra o ninho, porque o ninho é caríssimo, né? Aqui em casa, pelo menos, nunca entra. É o Itambé, que é mais barato. Mas a gente vai dizer, eu quero de ninho. Às vezes nem é do ninho, da marca. É o leite em pó. Mas para me referir ao leite em pó, eu uso o nome de uma marca. Isso aí é uma metonímia, certo? Então, essas são as principais. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês falem comigo. Eu vou passar para vocês uma atividadezinha no Google Forms. Lá também tem uma tabela. E aí assistam ao vídeo. Tem dúvida, pausa, escreve, faz anotações, lê a tabelinha, faz a atividade com calma, tá certo? E qualquer dúvida podem me procurar. É isso, gente. Espero que tenha ficado claro. E até a próxima. Um abraço.